Tá no ar o Radical Cast. Tem Radical aí? Bora! Eu sou o Firmo, casado pra sempre com a Mai. E eu sou a Mai, casada pra sempre com o Firmo. E hoje a pegada é um pouquinho diferente. Então, roda a vinheta. Gente, hoje nós estamos aqui recebendo uma galera muito diferente. A galera do Uhum. Power Team. É isso. Então, a gente vai começar trazendo aqui os coordenadores do Power Team. Depois a Uhum. gente vai trazer uma outra galera também. Então, para começar, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Bem, glória a Deus. Né? Olá. Para quem não conhece, apresentem-se aí. Olá, eu sou a Daniele, a pastora Daniele do Edilson. Eu sou Edilson da Daniele e nós coordenamos juntos o Power Team Zona Norte, que é um projeto evangelístico para adolescentes de 12 a 17 anos. Pastor, esse ano eu sei que muita coisa aconteceu no Power Team e a gente vai ter logo pessoas que vão vir aqui contar das suas próprias experiências, né? Mas vocês, como coordenadores, o que vocês sentiram que Deus fez no Team esse ano? Então, Mayara, os adolescentes, trabalhar com adolescentes é desafiador, né? Nós sabemos que os adolescentes, eles sofrem muita influência desse mundo, né? E Deus colocou no nosso coração de trabalhar com essa galera muito abençoada. A nossa preocupação com eles é fazer uma estrutura espiritual ainda na adolescência. Por quê? Porque a Bíblia nos apresenta, nos mostra, de adolescentes que foram bênçãos na mão do Senhor. Então, hoje também isso é possível. Adolescentes serem bênçãos na mão do Senhor. Foi desafiador, é desafiador, mas também é prazeroso, é regozijante pelo resultado que nós temos no domingo. Crianças dando testemunho, adolescentes dando testemunho, falando das suas experiências espirituais, sobre seus chamados. Enfim, ele sai totalmente diferente e no decorrer da semana, os testemunhos que nós temos são de pessoas que realmente tiveram estão num processo de mudança, de deixando as coisas do mundo e também testemunho também dos pais, agradecendo pelo trabalho que foi feito lá durante 3 dias. Com certeza. E é uma galera, assim, que vive uma alegria, né? Um momento muito diferente. lá São no contagiantes Team. eles. É muito contagiante, eu acho que essa é a palavra, né? Contagiante. Verdade. Porque quando a gente é adolescente, estar em um ambiente onde nos leva para próximo de Deus é muito importante, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco para quem ainda não foi no Team, não conhece, o que ele vai encontrar lá. Então, no Power Team, nós vamos encontrar, você vai encontrar, né? São 3 dias de ministrações, ministrações que vão levar você a fazer uma reflexão da sua adolescência, né? Das suas escolhas, que tipo de escolha que você está fazendo, né? Que caminho que você está tomando, que estrutura que você está sendo formado. Então, o Power Team, durante 3 dias, nós vamos na sexta, voltamos no domingo, ele envolve um aprimoramento na sua adolescência. A nossa maior preocupação, Mari, é o seguinte, deixa eu colocar um adendo aqui. O apóstolo Paulo, na igreja de Éfeso, ele faz um elogio à igreja. Elogia a igreja pela sua alegria e pelo seu amor. Essa carta ela é escrita 60 anos depois da morte de Cristo, sendo que 30 anos depois, 90 anos depois aproximadamente, né, o João ele vai condenar, Jesus, na verdade, né, vai condenar essa igreja, dizendo que a igreja ela faltava ao amor, volta ao primeiro amor. E aonde eu quero chegar? O curioso é que Paulo elogia a igreja e João condena a igreja por falta de amor. Era a mesma igreja, a mesma localidade. A geração foi se passando e o amor foi ficando para trás. O que nós não queremos que aconteça isso. Por isso, o Power Team é preparar esses adolescentes para que a chama do Espírito permaneça acesa, para que a chama do Espírito, com o passar do tempo, continue ecoando em nossas igrejas. É preparando eles para ser os futuros pastores, missionários, enfim, pessoas alicerçadas nas verdades de Cristo. Com certeza. E tem uma frase que fica atrás da camisa, né? Que fala, meus filhos, se eu não me engano, né? Meus Provérbio filhos... 1:10. Filhos meus, se os maus tentarem te seduzir, Não não cedas.
E essa palavra é muito forte. Eu acho que para adolescente mais ainda, né? Porque eles são incentivados a achar que eles não vão conseguir não ceder às tentações. Isso. Então, pra gente que já passou da adolescência faz pouco tempo, Pô, foi logo ontem, mas pra gente que já passou por isso, o que que vocês trariam de conselho para essas pessoas que estão lutando com suas guerras e lutas e todas essas tentações para que eles não cedam? Quer falar, pastora? Então, é realmente uma fase de descoberta, uma fase de realmente a gente conhecer a nossa identidade, de quem nós somos, onde nós pertencemos, né? E uma fase de muitas influências, né? Então, assim, o poetry é muito importante nessa fase, porque ali você vai se descobrindo como filha amada de Deus, como filho amado do Pai, né? E o teu propósito nessa terra, o teu propósito nessa vida, e ali eles têm experiências impactantes com Deus, né? E ali eles têm como se derramar na presença de Deus, contar a sua dor, contar as suas alegrias, seus medos, as suas tristezas, as suas angústias, mas assim saber que não está sozinho, saber que o que ele passa, os outros também estão passando, que é uma fase e vai passar, né? E aí eles vão superar os seus desafios, né? E os seus medos, e aí eles vão vencer, né? Porque tem uma promessa, né, do Senhor de que caminhando com Ele nós somos vencedores. Com certeza. E você falou uma palavra que eu acho muito forte para adolescente, que é a identidade. E eles estão sendo bombardeados de informações para não entenderem a sua identidade de filhos de Deus, de pessoas que precisam cumprir ali o seu ID e tudo mais. Então, para quem ainda está perdido nessa identidade, como que ele pode se encontrar? Então, todo esse processo que nós precisamos passar espiritualmente, tanto adulto, adolescente, são um processo do Espírito Santo na vida deles. Muitos chegam lá, eles chegam rebeldes, eles chegam dono da verdade, porque nós sabemos que a adolescência, né, eles acham que são maduros, né? Adolescentes, eles acham que são maduros, é a famosa parábola do filho pródigo, né? Eles são maduros, vão dar conta de tudo, não precisam de ensinamento. Então, assim, sabemos que muitos pais, eles têm essa dificuldade com os filhos, de colocar eles no eixo, de colocar eles dentro dos padrões morais, né? Nós não estamos com nossos filhos 24 horas, né? Eles estão no colégio, faculdade, hoje as coisas estão muito deturpadas, os valores. Então, o que nós podemos dizer, mãe, nós jogamos a semente, nós ministramos durante 3 dias, e nós oramos, é feito muito debaixo de oração, e nós oramos, né? E pedimos que o Espírito Santo, né, faça com que essa semente venha a regar, Amém. entendeu? Que essa semente venha realmente frutificar. Graças a Deus, essa nossa 5ª edição, que terminou agora, nós temos visto bons resultados, graças a Deus. O resultado tem sido bastante produtivo, o resultado tem sido bastante, posso dizer, benéfico para o reino, para os pais, para os pastores e para a igreja, né? Então, assim, o conselho que eu dou, né, você que é pai, você que é pastor, líder de jovem, sabe? Leve o seu adolescente no Power Team da maneira que ele se encontra, sabe? Se ele tem religião, se ele não tem religião, se ele está passando por um processo depressivo, de ansiedade, independente da condição dele, vá e entrega ao Senhor a causa, a situação, e quando ele voltar, certamente, ele vai voltar num processo de... Eu não posso falar que ele vai voltar modificado, mas ele vai voltar num processo de modificação, de transformação. Tanto é que o desejo dele é de falar do Power Team, de se conectar com os adolescentes do Power Team, né, e sentir saudade de querer voltar para trabalhar, né? Então, eu preciso muito deles para me ajudar a trabalhar, né? Com certeza. Então, assim, para começar a falar do Power Team, já que ele falou que o desejo do coração deles é falar do Power Team, com certeza a gente vai trazer vamos chamá-los. os adolescentes que passaram por isso para Isso, contar qual é a isso, experiência deles, né? isso. Nós estamos com 2 adolescentes aí abençoados que passaram pelo Power Team. Uma passou agora na última edição. E uma trabalhou pela primeira vez. E a outra trabalhou, ela passou, acho que não me engano, na 3ª edição que passou pela 3ª edição, e está aí para nos contar um pouco do que Deus fez na vida delas e do que está fazendo. Amém? Um Muito passarinho bom. me falou que ela trabalhou na melhor área. Mas vamos lá, gente, vamos chamar ela. Gente, mágica da edição agora e vai aparecer as nossas adolescentes. 1, 2, 3 e...
Então, gente, Mágica da Edição Essa é a chegou as Mágica da nossas Edição. adolescentes aqui e elas vão contar da experiência delas. Então é muito legal a gente receber vocês. Muito obrigada, meninas. agradecemos. Se apresentem, comecem Prazer. se apresentando. Qual o nome de vocês? Primeiro, Meu nome é Maite, eu tenho 12 anos. meu nome é Adriele Lima, eu tenho 17 anos. E elas vieram para contar a experiência de quem passou e de quem trabalhou, né? Então vamos ouvir. Vamos começar pela Maite. Conta pra gente, Maite, como foi a sua experiência no Power Team? O que que você sentiu? O que que você achou? Sem dar spoiler para quem não foi. Uhum. Mas o que que você sentiu quando você passou pelo Power Team? Na primeira vez eu fiquei um pouco insegura, porque eu não conhecia nada. Fui sem saber de nada, sem conhecer ninguém, então fui sozinha. Uhum. Mas fui com o coração aberto para receber tudo e foi uma experiência maravilhosa. Uau. E o que que você sentiu que Deus falou com você ali? O que que te marcou, sem contar o quê, né? Mas assim, o que que te marcou ali? O que que Deus falou com você nesse momento? Foram muitas vezes, em vários locais, mesmo eu não tendo passado por muitas experiências que estavam ali, mas algumas cenas me marcaram e isso foi bom. Muito bom. Como é que foi a experiência de trabalhar pela primeira vez? Então, pela primeira vez eu não sabia nem o que eu ia fazer, foi assim de última hora, mas foi também bem marcante, porque foi a segunda vez que eu fui. Ah, legal. E dizem que trabalhar é melhor do que acampar, né? E ainda mais aonde ela trabalhou, hein? Fica melhor área. Mas você gostou da experiência de trabalhar, de servir? E você, Adriele, conte da sua experiência. Você chegou a acampar no Tim? Eu Bom. acampei no time. E como é que foi sua Acampei. experiência? Você consegue lembrar, assim, como foi? Como você sentiu? nessa última? O que que Deus falou com Foi você? nessa última. Foi agora? Ih, então Foi tá sim. recente, ótimo. Tudo recente. recente na memória. Eu já tinha passado pelo Radical, Uhum. então eu tava meio assim, né? Mas eu não sabia de nada, eu também não sabia de nada, também não quis saber, né? Pra não estragar a experiência. Quando eu cheguei, eu achei que ia ser de uma forma e tal, mas foi mais tranquilo e tal. Cheguei bem. E assim que começou, eu achei assim, por eu já ter 17 anos, né? Eu acho que, né? Uhum. Mas eu falei assim, acho que vai ser tranquilo e tal. Mas a minha experiência, assim, foi sobrenatural. Me marcou de uma forma que eu não imaginava que seria. Foi algo diferente de verdade. Depois daquele momento eu acreditei. Eu falei, cara, todo adolescente, todo jovem precisa passar por essa experiência. Foi algo marcante demais, marcante, Uhum. marcante. Mas você consegue contar pra gente, assim, o que te marcou? Tipo, o que que Deus falou com você nesse momento? Porque às vezes o jovem olha assim pro Power Team e só acha que não preciso ir, tá? Todo mundo fala que é legal. Mas o que que Deus falou com você ali? O que Eu que ele te acho. moveu a fazer? Eu acho que ocorreu uma metanoia na minha mente. Acho que eu saí lá com outra visão do evangelho. Não uma visão deturpada, mas uma visão melhor do evangelho. Uma visão diferente, entendeu? O Power Team me mostrou, ele fez eu entender. Quer dizer, na verdade, o Power Team fez eu entender o meu mundo na parte da igreja. Foi algo diferente. Eu consegui compreender, poxa, aqui eu me encontrei. Aqui eu consegui ver as coisas da minha vida. E eu fui me analisando, eu fui me consertando. Eu pude ver onde eu tô errando, onde eu tô acertando, o que eu posso melhorar, sabe? O que eu posso fazer para ajudar também. Então eu acho que ocorreu uma metanoia na minha mente. Foi isso. Eu definiria assim. Com certeza. O Radical, ele faz muito isso com a gente, né? Ele Sim. muda a nossa mentalidade. E eu acho que adolescente é muito atacado na mentalidade também. São muitas coisas, né? Que vocês passam muitos sentimentos, muita vontade de chorar e rir, fazer tudo ao mesmo tempo. Mas como tem sido viver uma vida com Cristo na adolescência? Começa pela Maitê. Conta pra gente como é viver com Cristo. Tem sido melhores experiências, porque por mais que tenha sido muito recente, realmente é tudo pensado por Deus e foi tudo no tempo certo, realmente, nada foi antes nem depois, foi no tempo certo de preparo. E amadurecimento também, e aí a gente vai amadurecendo com Cristo. Você foi criada na igreja? Como é que foi essa história? Então, desde pequena, minha mãe contava, meu pai também contou.
mas eles se afastaram um pouco. E aí eu tô morando há um ano onde eu estou atualmente, e aí eu fui pra igreja sem eles, tipo, amigos, mas aí eles vão, e aí eu tô nessa caminhada. Uhum. Uhum. E aí você sentiu que você teve esse momento de aceitar Jesus, de conhecer Jesus mais profundamente? Como é que foi isso? Sim, eu aceitei Jesus tem 2 anos. Uhum. Foram assim, desde o primeiro ano que fez, eu realmente pensei que já era hora de me aprofundar mais, porque foi um pouco mais nova, né? Então, eu pensei, caraca, eu já tenho maturidade para me aprofundar nisso. Então, assim que eu comecei a me aprofundar e comecei a me lançar para a obra, tudo foi acontecendo e está acontecendo até agora, no tempo certo. Legal. Mas ter tido uma dúvida. Você já chamou seus pais para ir no Radical? A minha mãe já foi, Foi? Legal. Ah, legal. mas meu pai ainda não foi. Ô, Fica aí o papai, convite vamos lá no agora. Radical, papai. Vamos lá. A gente sabe que ele vai Ajuda estar a gente. assistindo, que você vai estar aqui, então fica aí o convite Né? pro Papai, vamos lá, Radical. vamos. Eu não acredito que você vai correr muito tempo, não. Acho que você vai gostar. E você, conta pra gente como foi a sua caminhada com Cristo. Então, eu cresci na igreja. Desde pequenininha, eu sempre fui da igreja. A minha caminhada começou cedo, eu sempre fui muito envolvida. Eu acho que tinha, tipo assim, eu lembro quando era criança, tinha uns 5 anos, o pastor na minha igreja era assim, tinha um louvor e depois o pastor chamava para as crianças ir para a escolinha, né? E as crianças iam assim, ai, não acredito. E eu era a primeira, eu ia correndo disparado, porque eu sempre gostei de aprender, sempre gostei de poder aprender mesmo. Tanto que eu lembro que eram 3 níveis a escolinha, né? Você tinha as ovelhinhas, depois os maiorzinhos, assim, e depois tinha os juniores. Ah, e cordeirinhos, ovelhas, juniores. Aí eu lembro que era com 7 anos, com 5 anos eu já dava aula. Não, professora, porque isso aconteceu. Aí eu fui subindo. Né? E com o tempo, eu fui participando dos corais de igreja, né? Acho que todo mundo, né? Principalmente quem começa a cantar, até quem já não é mais da igreja mais, né? Começa assim. Então, eu comecei nos coraizinhos de igreja, aí fui voltando. Todo culto infantil que tinha, eu tava. Então, eu sempre gostei. Quando chegou ali no momento da parte da adolescência, assim, as coisas começaram a mudar, né? Acho que muda, né? A gente passa por uma fase onde a nossa mente tá mudando, tudo, a nosso corpo, tudo na gente tá mudando, né? Então, para mim foi uma experiência nova, foi um evangelho que eu não conhecia. Porque eu acredito, assim, na minha humilde opinião, que eu realmente me converti, eu entendi o que era a conversão, né? Você caminhar contra o mundo quando eu entendi o que era o mundo. Quando eu vi qual era a experiência do lado de lá e do lado de cá, né? Então, eu comecei a observar, eu falei, nossa, é assim? E aí eu comecei a observar dessa forma. E eu, assim, comecei a ter esse tipo de experiência. E ali nos meados dos meus 11, 12 anos, eu era de uma igreja mais congregacional, eu mudei para minha atual igreja, e ali eu comecei a me aprofundar mais nas coisas, entender mais sobre ler a Bíblia, como era ler a Bíblia, que a igreja não era só essa questão da diversão de brincar, de pular, da gente conhecer essas coisas. E aí, começou a ser uma experiência nova, eu tive mais contato diretamente com Cristo. E eu sou filha de pastor, filha de missionária também. Então, desde os 12, assim, 12 para 13 anos, eu era do som, levava água, aí depois eu dançava, aí depois eu cantava. Era assim, gente, olha, uma coisa de doido. E Servi em aí, todas as áreas. socorro. Então, eu meio que comecei a ter essa experiência a partir dos 13 anos ali. E eu fui batizada no Espírito Santo, então as coisas começaram a acontecer, sabe? E quando foi chegando ali nos 14 anos, né, eu tive que começar a estudar muito. E ali foi que mudou totalmente a minha vida. Foi um estalo, que foi quando eu fui para uma escola diferente, uma escola concursada. E ali eram várias pessoas que pensam diferente, formas diferentes, no mesmo ambiente. Então,
Pra me adaptar foi muito mais difícil. E ali eu vi que você ser evangélico não é só somente você ser cristão, você ser crente, né? Acreditar em algo, acreditar em Deus. Mas ser cristão é realmente você viver aquilo que você fala, entendeu? Então foi uma experiência totalmente diferente, totalmente diferente. E ali a gente começou, eu comecei, né? Eu e outros adolescentes também que foram para essa escola, a gente começou a ter que realmente mostrar que a gente era diferente, realmente sentir na pele o que era uma forma radical, né? De viver realmente o evangelho. Então, e ali foi passando tempo. E ali eu comecei a passar por experiências que foram me forjando, foram me ajudando, me lapidando. E hoje, com os meus 17 anos, eu me encontro firme na igreja e me encontro muito feliz e entendendo que é muito bom. Pode sim ser muito bom servir a Cristo. Com certeza. E muita gente acha que estar na igreja na adolescência é perder muitas coisas, né? Quando, na verdade, eu sempre falo para os adolescentes que é, na verdade, ganhar a melhor experiência que você poderia ter para a vida. Porque das nossas experiências da adolescência, a gente cria algo com Deus que dura para toda a vida, né? Então, eu acho que mais do que a gente falar que a gente já passou um pouquinho da adolescência, mais do que a gente falar, a gente queria ouvir de vocês falarem para essas pessoas, elas estão perdendo alguma coisa? Então, bastante coisa. Não é perder a adolescência, na verdade, e sim não se deixar levar com as coisas seculares de hoje em dia, até porque não são muito boas. Então, na igreja você faz amigos, você entra no caminho certo e realmente entende que você pode levar outras pessoas para o caminho que você está seguindo. E para você, Adriane? Cara, eu diria que, aí, assim, pros jovens hoje em dia, ai, não, a gente tem que viver o agora. Não, não, a vida é o agora. Não, o que a gente pode fazer amanhã? Não, a gente tem que ver o agora, tem que pensar no agora e tal. Só que não é bem assim que as coisas funcionam, sabe? A nossa vida não é feita de momentos, a nossa vida é feita de propósito. Então, eu acho que os jovens, eles estão perdendo sim a oportunidade de ver que a vida não é só de momentos. Você pode sim ter um propósito. A gente vê muitos jovens passando por problemas hoje em dia, questões, porque eles não entendem quem são. Entendeu? O propósito que eles têm. Então, eu definiria assim: não estão, entendeu? Não estão perdendo nada. E sim estão ganhando, e ganhando muito, muito conhecimento. O jovem que ele tem uma intimidade maior com Deus na igreja, ele aprende que a sabedoria vem de saber, né? E quando a gente começa a ler, principalmente assim, eu aconselho, né? As pessoas começam a se converter a ler os livros de provérbios, essas coisas, porque são livros que mostram sabedoria, você aprende muito, você entende muito. E quando a gente começa a ter essa experiência de ler mais a Bíblia, a gente começa a ter uma visão ampla do mundo que as pessoas que vivem, né, os adolescentes hoje em dia, não têm. Não têm. A pessoa não consegue perceber que isso lá na frente pode fazer mal a ela, porque consegue só enxergar o agora. E o Evangelho, ele não te faz ter uma visão assim, ele te faz ter uma visão assim. Você enxerga maior, você enxerga de outra forma. Você não enxerga só o natural, você enxerga o espiritual, você enxerga o futuro e não só o presente. Então, eu diria que não estão perdendo nada. Perdendo nada, nada, Com nada. certeza. E tem uma frase que a gente estava até falando aqui com o pastor Edilson e com a Daniele, né? Existe uma frase atrás da camisa do Power Team que fala: não ceda, né? Meus jovens, não cedam. E eu sei que não é fácil, mas não. como está sendo para vocês viver uma vida onde a gente busca essa santidade, né? Porque não ceder é abrir espaço para essa santidade. Então, é possível viver uma adolescência buscando a santidade? Com certeza. Porque não é só perder as outras coisas, assim. Você não ceder para o mundo, você viver para Cristo. Viver para Cristo é lucro, né? Você não viver assim para outras coisas, para as outras. Você não viver para os outros de fora, você não viver para amigos. Aí você tem que buscar ali em Deus e na palavra que ele deixou. Porque nós temos ali um mapa do mundo, do que aconteceu nas nossas vidas, do que vai acontecer mais para frente. Então, meio que não tem como se perder. Deus
faz as coisas assim, pensadas e exatas no tempo certo. Verdade. Então, Com toda certeza. E quando a gente vai ficando mais próximo da juventude, né? As pessoas aí são, infelizmente, muitas pessoas acabam se perdendo nesse momento, né? É Se verdade. afastando da igreja, se afastando de Deus mesmo no coração, por achar que vão ter outras oportunidades, como a gente falou. Mas é possível viver uma vida buscando santidade? Conta pra gente. No auge dos seus 17 anos. Calma. É possível. Eu passei por. Eu vou contar uma experiência. É, eu tinha passado por uma questão na minha vida. Uma semana antes do Projeto Radical. Do Projeto Radical no Projeto Proitim. E por mais que aquilo ali tinha me doído, eu falei, cara, eu não vou abrir mão. Eu não vou, sabe por quê? Porque não é só o agora, é o amanhã, entendeu? E quando você é um jovem escolhido, você entende que você é escolhido, você tem um chamado, você tem algo que não é só sobre você, é sobre outras pessoas também que olham pra você e se espelham em você, veem em você, assim, uma forma. Porque Paulo, ele fala, né? Você quer seguir a Cristo? Olhe pra mim. Eu carrego as marcas dele. Eu estou seguindo a ele. Então, se você seguir a mim, você vai encontrar ele. Entendeu? Então, nós precisamos ser jovens que, quando as pessoas olham pra gente, elas encontram Cristo. Entendeu? Então, eu me preocupei com isso. Eu falei, cara, não, eu não vou ceder. Eu não vou ceder. E quando isso aconteceu na minha vida, na outra semana no Power Team aconteceu uma experiência comigo, onde eu não vou contar nem nada, mas eu tive que cantar. E não só cantar, mas adorar. E foi de uma forma que eu não esperava que seria. Foi uma presença de Deus diferente naquele lugar. Só que se eu não tivesse me guiado, zelado pela minha santidade, a primeira coisa, quando eu sentei, que eu acabei de louvar, eu falei, cara, é isso. Há um propósito maior, entendeu? Porque quando passa as coisas, você enxerga que aquilo ali poderia até ser bom, mas não tinha propósito. Não era algo que ia fazer diferença. Eu sempre falo isso para as pessoas. O que eu quero ser? Eu quero ser útil. Eu quero ser uma pessoa que as pessoas vão olhar e vai fazer diferença. Eu não quero ser só canal, eu quero ser botija. Eu quero derramar azeite nas pessoas. Eu quero que as pessoas vejam Cristo em mim. E a santidade, ela é um poder que a gente tem de poder fechar as brechas e ali, quando Cristo vê o seu esforço, a forma que você se aproxima dele, tudo muda. Tudo muda, a forma que você louva é diferente, a pessoa toca um teclado, entrega uma água, a pessoa olha pra você, é diferente. Então é possível sim viver uma vida de santidade. Por quê? Como viver na vida de santidade? Quando você não olha para os seus desejos, mas sim para Cristo, né? Em Filipenses, acho que 3, 13 e 14 diz: esquecendo-me das coisas que para trás passaram, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E o prêmio não é terreno, não é like, não é contatinho, não é essas coisas que a gente tem no mundo, mas sim o nosso prêmio final, que é chegar perto de Cristo, né? Porque quem é apaixonado por Cristo de verdade, tem um amor pro Cristo de verdade, não vai trocar ele, faça assim, não vai. Com certeza. Nossa, muito lindo, né? Ver Sim, meus adolescentes intencionados, assim, porque às vezes a gente ouve muita gente falando, ah, vocês são muito novos e tudo mais. Mas existe um tempo que vocês têm hoje, uma disposição, uma intencionalidade para o serviço, que vai ser muito difícil de continuar na vida quando surgirem todas as outras demandas que a vida nos exige, né? Então aproveitem muito esse tempo. sim. Sirvam com todo o amor de vocês. E eu queria que vocês deixassem um recado para quem ainda não foi no Power Team, não conhece. Fala para essa pessoa que ela precisa estar lá, que eu tenho certeza que vocês viveram essa experiência, vocês vão ter um convite diferente para elas. Então convida aí as pessoas para o Power Team. tem que ir de coração aberto para receber. E por mais que você seja novo ou que você não entenda do mundo espiritual, Deus toca, o Espírito Santo toca. E você pode sim sair transformado. E é uma experiência, assim, inesquecível. Eu diria que você não pode deixar de ir. Você que é jovem e adolescente, você precisa viver a experiência do Power Team, porque o Power Team é transformador.
Como eu falei, o Power Team muda a sua mente. Você vai enxergar, você que não entende ainda muito bem o que você tá fazendo, você vai enxergar Cristo de uma forma diferente. E como ela disse, é inesquecível. Amém. Amém. Ai, Então, gente, se você chegou até aqui, você vai comentar inesquecível. Inesquecível. Você Você vai comentar inesquecível pra gente saber que você chegou até aqui. E você que é adolescente, que passou pelo Power Team, você vai aproveitar pra convidar o seu amigo pra ir Power Team fazendo Exatamente. compartilhando esse vídeo. Você É vai isso. pegar esse vídeo, copia esse link, vai mandar lá no WhatsApp do seu amigo e É um vai dizer pra convite. ele, você precisa ir nesse verdade. projeto. É isso. Gente, sejam firmes e constantes. Estejam sempre ali na mão de Deus, que Ele cuida, né? É De isso. todos E nós. não ceda. Não ceda. Gente, muito obrigada se você assistiu até aqui. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal, para que o algoritmo entenda que esse conteúdo é relevante e vai passar aí para muitas pessoas, quem sabe alcançar outras vidas, né? É Em nome isso. de Jesus. É isso. Muito obrigada, meninas. Nós que agradecemos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.